A grande maioria das pessoas que estão lutando contra a pornografia e a masturbação não conseguem vencer o vício. Mas nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece, eu vou te explicar os 4 motivos pelos quais você está se sabotando nesse processo. E é importante que você assista o vídeo por completo, para que você entenda exatamente onde você está errando e você consiga se levantar, se reerguer e vencer essa porcaria de uma vez por todas. Então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, esses dias eu estava atendendo um rapaz e aí ele chegou na sessão muito chateado porque ele disse o seguinte: olha, já fazem mais de 1 ano e meio que eu me converti, que eu me entreguei a Cristo, que eu oro todos os dias, que eu vou para a igreja, que eu leio a Bíblia, etc e tal, e ainda não consegui vencer o vício. E a minha resposta para ele foi a seguinte: olha, depois da minha conversão, isso aconteceu comigo, depois da minha conversão, pelo menos 10 anos eu orei, li a Bíblia, eu procurei a Deus, tudo que você imaginar e não venci o vício. Só venci depois que eu entendi o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então, vamos direto ao assunto. Esses 4 motivos pelos quais você está se sabotando nesse processo. O que significa se sabotar no processo? Significa que você vai avançando e depois de uma queda você meio que entrega os pontos e volta para a estaca zero e você fica nesse looping para sempre. Por que isso acontece? Primeiro motivo, crença de incapacidade. É muito comum eu atender pessoas que já chegam na sessão dizendo assim: cara, eu acho que não vou vencer nunca, eu acho que para mim é impossível, eu acho que todo mundo vence menos eu. E aí se você começa o processo já acreditando que você é incapaz de sair desse processo, acabou para você, não tem mais o que fazer, né? Se você diz que não tem como para você, então realmente você tem razão. Mas nesse processo é muito importante que você já comece ele com fé, cara. É importante que você comece já entendendo que é possível sim vencer. Eu mesmo já venci o vício em pornografia, vi vários casos, pessoas que eu já atendi, pra você ter ideia, uma pessoa que tinha 49 anos de idade e era viciada em pornografia e masturbação desde os 9. Tinha sido abusado, um monte de coisa e conseguiu vencer isso de uma vez por todas. Tá? Já fazem 2 anos que essa pessoa não vê mais pornografia, sequer sente desejo. Então eu quero que você entenda que é possível sim. Você precisa começar esse processo crendo já de fato que é possível. E muitas vezes as pessoas, né, principalmente quem é cristão, e vocês já sabem que a maioria das pessoas que eu atendo são cristãos, é muito comum você ver pessoas que elas vão colocando sempre a responsabilidade em Deus, né? Eles vão dizer assim: não, Deus tira de mim o desejo, Deus faz com que eu vença, etc. Inclusive o último vídeo que eu gravei aqui no canal da série Papo Reto, eu falei exatamente sobre isso. Para de colocar tudo nas costas de Deus. Você tem que se responsabilizar pelo seu processo. Você pode sim vencer e você precisa ser ativo nesse processo. Não adianta só ficar orando, só ficar pedindo a Deus, só ficar jejuando para você vencer, que você não vai vencer desse jeito. E a prova disso, aposto que você tem orado, jejuado, feito tudo isso que eu mencionei aqui e não venceu ainda. E eu fiz isso durante mais de 10 anos da minha vida. Então, vai por mim. Você é capaz sim de vencer. O próprio evangelho, né, o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Ele diz: olha, não existe tentação que não seja humana. Ponto final. Se a tentação ela é humana, brother, você pode sim vencer. Segundo ponto, as pessoas não entendem o funcionamento do vício. E isso é muito grave mesmo. As pessoas estão lá só tentando evitar queda e não entende que o vício tem uma raiz emocional, afetiva. Então é importante que você vá na raiz do problema, entenda todo esse processo e consiga de fato entender quais são os seus gatilhos. Muita gente chega e diz assim: ah, o meu gatilho é o TikTok, o meu gatilho é o Instagram, é quando eu vejo uma mulher na rua, etc. Cara, isso não é gatilho, isso é estimulante. Tem uma diferença entre um e outro. Como é que eu entendo como é esse processo? No final desse vídeo eu vou deixar um material para você que ainda não entende como funciona o processo do vício em pornografia. Fica até o final, que no final eu vou entregar um material para você entender isso, tá bom? Material 100% gratuito, vai te ajudar pra caramba. Uma vez que você entende como funciona o vício, o que é que tá te fazendo cair, existem outros 2 pontos que você também precisa prestar muita atenção para você não cair neles. O terceiro, né, o motivo pelo qual você se sabota é justamente a impaciência. Assim, é a coisa mais comum do mundo. As pessoas elas querem que, sei lá, chegue alguém, faça uma oração assim na cabeça, só sai daí, demônio, e você nunca mais vai cair na pornografia.
Eu nunca vi isso acontecer. Já vi cura do que você imaginar, de coração, de pulmão, de um monte de coisa. Já vi grandes milagres acontecerem. Nunca vi, porém, alguém que chegou, curou na cabeça de uma pessoa, essa pessoa nunca mais fumou, essa pessoa nunca mais usou droga. Não estou dizendo que não exista, tá? Estou dizendo que não existe. Mas eu nunca vi isso acontecer. Então você já consegue perceber que isso é muito pouco comum. Você precisa ter paciência nesse processo. Uma vez que você entende as coisas que te fazem cair, você precisa agora ser paciente. Você já comeu abacate, por exemplo? Eu morei no Chile 7 anos da minha vida. Eu estudei lá, eu estudei teologia lá. E lá no Chile, o pessoal ama abacate, tá? La palta. Eles amam abacate. Eles pegam o abacate assim, mexem com sal e colocam no pão e comem. Eu aprendi a comer desse jeito também. A início eu achava super nojento, mas enfim. E aí, onde você vai, você vê um pé de abacate, tá? Eu entendi algumas coisas sobre o pé de abacate. É uma fruta muito gostosa, mas é uma fruta assim que você precisa ter paciência para colher ela. Você vai plantar o pé de abacate e só depois de 3 anos, tá? Como mínimo, você vai colher algum fruto. Só depois de 3 anos. O que as pessoas fazem geralmente? É como se você fosse lá, plantasse um pé de abacate e ficasse olhando assim, ó, para a terra. Olhando fixamente, beleza, eu vou esperar aqui até sair o primeiro galho, tem que sair aqui alguma coisa. Gente, não é assim que funciona, tá? Se você ficar esperando, meu Deus, mas eu quero fruto agora, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. E se você se frustra, obviamente você joga todo o processo no lixo, tá certo? Então seja paciente, você não vai vencer do dia para a noite. Em quanto tempo eu vou vencer, Diego? Cada caso é um caso, tá certo? Já vi pessoas vencerem em 4 semanas. Atendi o cara, em 4 semanas o cara estava excelente, até hoje o cara nunca mais caiu. Mas também atendi pessoas por mais de 1 ano. Então você precisa identificar qual é o seu processo. Colocar o seu empenho para você vencer. Seja paciente. E o quarto e último motivo, isso aqui, presta muita atenção se você não é assim, tá? A grande maioria das pessoas que estão tentando vencer a pornografia são, e principalmente cristãos, são extremamente histéricos. Histéricos. Eu canso de receber mensagem lá no Instagram, inclusive se você quiser me seguir lá no Instagram, mandar mensagem, eu leio todas, inclusive se você está aqui no canal ainda e não se inscreveu, pelo amor de Deus, se inscreve, vai te ajudar pra caramba, toda semana tem conteúdo novo aqui no canal para ajudar você a vencer a pornografia de uma vez por todas. Deixa o teu like também e ativa as notificações aqui no sininho. Eu recebo mensagem, o pessoal lá desesperado, meu Deus, eu caí, eu sou a pior pessoa do mundo, nunca mais eu vou vencer, será que Deus me perdoa? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Pelo amor de Deus, meu filho, para com isso, vai com calma. Você precisa caminhar nesse processo, sabe, com paciência, com calma, com leveza. Quando eu entendi isso daqui, foi que eu consegui caminhar de verdade e consegui sair de verdade do vício da pornografia. Por quê? Porque toda vez que eu caí, eu ficava nessa pira. Meu Deus, Deus não vai me perdoar, eu sou a pior pessoa do mundo, não tem jeito pra mim. Quando eu entendi que, olha, primeiro, existe graça, tá? O próprio apóstolo João fala disso, ele diz, ó, filhinhos, olha como ele fala, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você tem Jesus Cristo justo. Então aceite essa graça. E se você confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e purificar. Então aceita essa graça. Começa a caminhar nesse processo com leveza. E aí uma coisa que eu dizia para mim mesmo, eu sempre falo pro pessoal fazer a mesma coisa. Uma vez que você tá no processo para vencer, e você tá no processo, você está cumprindo com o que você deve de fato fazer para vencer a pornografia. Somente nesses casos, tá bom? O que eu dizia para mim e o que eu recomendo que você fale para você? Se acontece alguma queda, e, cara, vai acontecer alguma queda, você precisa dizer para você mesmo, eu estou no processo. Eu estou no processo, ponto. É a mesma coisa que você está aprendendo a andar de bike e você leva uma queda. Levanta, sobe em cima da bicicleta de novo e tenta de novo. Você está no processo. Você não vai cair para sempre. Em um momento, as quedas vão acabar. Entenda isso. Eu estou no processo e a graça para mim. E aí você faz a sua oração, pede perdão, fala com Deus sobre as suas quedas, as suas lutas e segue o jogo e segue colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu. E aí, eu comentei no início do vídeo que eu ia entregar para vocês um material. Quem já é inscrito aqui no canal, pode ser que já tenha assistido esse vídeo. Se você assistiu com pouca atenção, por favor, vai lá e assiste de novo, anota todos os processos que eu explico ali, porque eu explico o que é que você tem que fazer para vencer. 3 passos simples. Então, clica nesse vídeo, assiste o vídeo por inteiro
e coloca tudo em prática. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Então é isso, meu querido. Espero você no próximo vídeo e até a próxima.